Este programa é livre para todos os públicos. E então, meus amores, vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? E hoje nós iremos estudar em matemática figuras geométricas não planas. Lembram que na aula anterior nós falamos sobre as formas geométricas planas, que são aquelas achatadinhas, não é? Que não ocupam espaço e que elas são o contorno de uma figura? Pois é, hoje nós vamos estudar o contrário daquelas, ou seja, as formas geométricas não planas, que também são chamadas de sólidos geométricos e também são chamadas de formas espaciais, justamente porque elas ocupam determinado espaço. E qual é a diferença entre as formas geométricas planas e as não planas? Tem uma diferença, tá certo? Ou melhor, algumas diferenças. Quando você pega uma forma geométrica plana e você coloca sobre uma superfície, pode ser o tampo de uma mesa, ela vai ficar plana naquele local, tá bom? Ela não vai ter uma outra dimensão, outras dimensões a não ser comprimento e largura, tá certo? As formas geométricas espaciais, que são essas aqui, que também são chamadas de não planas, como eu acabei de falar, ou sólidos geométricos, elas são também chamadas de figuras 3D. Por quê? Porque elas possuem 3 dimensões. E que dimensões são essas? A altura, né? Se você pegar uma régua e medir aqui, você vai ter uma altura, você vai ter o comprimento e você vai ter a largura dessas formas geométricas não planas, tá certo? E aí, vamos apresentar para vocês aqui algumas delas, porque são várias, mas nós vamos comentar apenas sobre algumas delas. Então, nós temos aqui o cone, que é aquela figura lá, que parece, né, com um triângulo, mas não é um triângulo, porque as características são diferentes. Nós temos a esfera, que parece um círculo, mas não é um círculo. Temos um paralelepípedo, temos o cilindro e temos uma pirâmide. E aí eu trouxe esses sólidos geométricos aqui para vocês observarem com mais clareza as formas, né, as características de cada um deles. Então, aqui nós temos a esfera, que não é um círculo, porque o círculo é uma forma geométrica plana, né? E aqui nós temos uma esfera, ela tem profundidade. Que elementos nós podemos encontrar na natureza, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, que tem essa forma? Vários elementos. A própria bola, né, de futebol, bola de ping-pong, bolinha de gude, o Sol, o planeta Terra, todos esses elementos, eles possuem essa forma aqui, ó, de uma esfera. Nós temos aqui também o cubo, que não é um quadrado. O quadrado é apenas um dos lados, né? O cubo, ele possui vários lados, tá certo? Então, ele possui vários quadrados, tá bom? É diferente do quadrado. Nós temos aqui o paralelepípedo, que olhando assim, de frente, parece que é um retângulo, não é isso? Mas esse paralelepípedo, ele parece um tijolo, né? A caixa de sapato também tem esse formato. A caixa de creme dental, não é? Também tem esse formato. E aí nós percebemos que ele é formado por várias partes também, olha. Não é? Vários retângulos, na verdade, que vão formar esse paralelepípedo. Aí nós temos também o cone, que parece com o que esse cone? Parece com aquele chapéu de aniversário, né? De criança. Olha o formato dele. Tem um biquinho, não é? E tem o corpo arredondado. Ele tem um corpo arredondado, é diferente do paralelepípedo, né? E diferente do cubo. Mas ele também tem o corpo arredondado, assim como a esfera. Temos também essa outra figura não plana que chama-se pirâmide. Aí a gente lembra lá das aulas de história, né? Que fala sobre as pirâmides do Egito, que elas têm esse formato aqui, não é? Olha, toda formada por
as faces dela, as partes dela são formadas por triângulos. Mas não vamos confundir triângulo com pirâmide. Pirâmide é essa forma geométrica aqui. O triângulo é apenas uma das partes que formam essa pirâmide, tá certo? E nós temos o cilindro, que também tem o corpo arredondado, assim como a esfera e assim como o cone. O cilindro, ele tem o corpo arredondado, olha. Tem a base deles, o topo, e ele tem o corpo arredondado. Ele é diferente um pouco desses outros que eu mostrei aqui para vocês. No caso, o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Mas eles possuem características mais precisas, né? Que os diferenciam, de repente, um do outro, ou que podem ser semelhantes. Vamos ver que características são essas. Então, assim como algumas figuras não planas, algumas figuras planas, as figuras não planas, elas também possuem arestas, não é? E o que são as arestas? A gente já aprendeu o que são as arestas. São segmentos de retas que ligam dois vértices ou mais de dois vértices, né? Ou seja, são linhas que ligam os pontos. Aí eu pego novamente aqui o cubo, não é? O que são essas arestas? São segmentos de reta, ou seja, são linhas, né? As linhas que vão ligando um ponto ao outro. Então, o cubo, ele possui quantas dessas linhas? Ele possui 12. 12 arestas. Se você for contar todas elas aqui, ó, todas essas linhas que vão juntando, unindo um ponto ao outro, você vai ver que são 12 arestas que ele possui. Assim como o paralelepípedo, que tem essa forma aqui de tijolo, de caixa de sapato, não é? De caixa de creme dental. Olha só, as arestas são essas retinhas, essas linhas, olha, que nós vemos aqui. Eu até coloquei com uma cor diferente para destacar, né? Para vocês perceberem bem. Então, essas linhas que unem um ponto ao outro é que nós chamamos de arestas. Olha aqui a pirâmide. Será que nós temos arestas na pirâmide? Vamos ver. Nós temos aqui, olha, essas linhas que ligam um ponto ao outro. E o que dizer desta forma geométrica aqui, que chama-se cilindro? Será que ela tem arestas? Ela não tem. O cilindro, ele não tem arestas, ele não tem essas linhas, porque ele é um corpo redondo. Assim como o cone, né? Ele não tem essas linhas que ligam, né, um ponto ao outro. O cone, ele é um corpo arredondado, é uma forma arredondada. E assim como a esfera também, não tem arestas. Outra característica das formas geométricas são as faces, né? Lá na aula anterior de matemática, formas geométricas planas, nós também falamos sobre as faces. O que são as faces? São as superfícies planas, ou seja, os lados da figura geométrica. Então, para facilitar o entendimento do que é uma face, a gente só diz que é o quê? São os lados, né? Os lados que formam essa figura geométrica, a forma geométrica. Então, eu tenho aqui o cubo. Se eu olho o cubo de frente, eu vou perceber que ele tem uma forma geométrica bem aqui, que é chamado de quadrado, não é? Mas o cubo, ele é formado por vários quadrados, olha. Várias partes, né? Vários quadrados. Então, essas partes que formam o cubo, elas são chamadas de faces, não é? São chamados de faces. A mesma coisa acontece com o paralelepípedo. Essas partes aqui que nós estamos vendo no paralelepípedo, olha, nós chamamos de faces, tá bom? Então, as faces são as partes que formam a forma geométrica não plana. A mesma coisa acontece com a pirâmide. Ela também é formada por faces. Faces triangulares, olha as partes que tem no triângulo, olha. É formado por partes triangulares e uma quadrada, que é a base.
E no caso do cone, será que o cone tem faces? O cone tem. Ele tem apenas uma face. Na verdade, ele tem duas. Ele tem uma face, porque ele não tem divisão, então ele não tem arestas. E ele tem o topo dele, ou a base dele, que também é uma face. Então, ele tem a base e tem as laterais, que são faces. O mesmo vai acontecer com o cilindro, que o cilindro ele também não tem aresta, mas ele tem face, não é? Olha, o topo dele, a base dele é uma face circular e a lateral dele, que é a forma arredondada também. E o que dizer da esfera? Que eu vou pegar ela bem aqui rapidinho, que ela deu uma fugidinha aqui no chão, tá? E o que dizer da esfera? Será que a esfera tem face? Nós estamos observando aqui o desenho da esfera. Será que ela tem face? Sim, só que a esfera ela só possui uma face, tá bom? Porque ela é arredondada, tá certo? E a pirâmide eu já mostrei para vocês, que é justamente essa figura aqui, né? Que possui as faces, 1, 2, 3, 4 faces, e a base dela, que é quadrada, que a gente observa assim, olha, de frente, a gente observa que ela possui os 4 lados iguais, então é um quadrado. Então, quais são as características dessas formas geométricas? Faces e arestas, mas a gente já sabe que nem todas essas que eu mostrei aqui para vocês, elas vão possuir todas essas duas características. Algumas possuem e outras não. Quais são as que não possuem arestas? Nós já vimos. O cone, a esfera e o cilindro. Eles não possuem arestas, porque eles não possuem aquele segmento de reta, essa linha aqui, que vai ligar um ponto ao outro. Outra característica também muito importante das formas geométricas são os vértices, e a gente já ouviu falar também sobre vértices. O que são esses vértices? São os pontos de encontro dos lados de uma figura, ou seja, as pontas, os bicos de uma figura. Aí a gente costuma dizer que pode ser chamado de ponta, pode ser chamado de bico, para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, observe aqui o paralelepípedo. Nós sabemos que ela tem o quê? As faces, né, que são as partes que formam o paralelepípedo, como essa que vocês viram aqui, que eu mostrei anteriormente. E cada aresta dessa, cada linha dessa aqui, que eu mostrei, ela é ligada por um ponto que a gente chama de vértice, ou por um bico, né, que pode ser chamado também, que são essas pontinhas que ficam aqui, olha. Então, essas pontas é que nós chamamos de vértice, como nós podemos observar na figura que está bem claro. Olha, nós temos esse pontinho e esse que vai ligar esse segmento um ao outro. Temos outro ponto que liga um segmento ao outro. Temos mais um pontinho aqui que também vai ligar e o outro. E embaixo nós temos os demais pontos que vão formar o cubo, tá certo? Então, quantos vértices nós temos nesse cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 vértices no cubo, 8 pontos de ligação, 8 bicos, não é? Que vão ligar um segmento de reta ou uma linha a outra para formar a figura. Aí vocês observam que tem umas linhas tracejadas lá no fundo. Por que a gente costuma fazer isso? Que é para vocês poderem perceber que a forma geométrica não plana, ela tem uma profundidade, ela tem um tamanho, ela tem 3 dimensões, não é isso? Então, essa linha tracejada que nós vemos aqui no fundo é justamente para vocês perceberem a parte de trás da figura. Para perceberem que não é só o que está na frente, que lá atrás também ainda tem as partes dela. Tá bom? O mesmo acontece aqui com a pirâmide. Vamos ver quantos vértices nós temos nessa pirâmide. Uma aqui em cima. Essa aqui está lá atrás. 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 vértices, 5 pontos, não é? De ligação entre uma linha e outra.
Então, esses pontinhos é que nós chamamos de vértices, que vão ligar uma linha a outra para formar a forma geométrica ou a figura geométrica não plana. E mais uma vez nós observamos que tem as linhas tracejadas, não é? Para que vocês percebam que lá atrás tem a parte que ainda forma a figura, tá certo? Então, o paralelepípedo e a pirâmide são duas formas geométricas que possuem vértices. Então, tem um desafio a propor a vocês, tá? Vocês vão montar um cubo, tá certo? Ou um paralelepípedo, utilizando palitos ou canudos e massinha de modelar, tá certo? Vocês vão tentar montar um cubo, um paralelepípedo ou uma pirâmide, utilizando palitos ou canudinhos e massinha de modelar. Essa massinha de modelar, ela vai fazer o papel de quê? Dos pontinhos de ligação, dos vértices, né? Que vão se juntar para montar a figura, tá certo? Esse é o desafio que eu deixo para vocês, tá bom? E então, por hoje é só. A nossa aulinha de matemática termina por aqui e nos vemos na próxima aula, tá bom? Beijinhos, tchau!